Bom dia, hoje é dia 11 de abril e eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para a nossa reflexão, que se encontra em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos da morte. Deus, ele nos ama de uma tal maneira que ele deixou a sua palavra para que, através dela, nós conhecêssemos qual que era a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós venhamos conhecê-lo, que venhamos deixar os nossos maus caminhos, que venhamos nos arrepender dos nossos pecados, que venhamos servi-lo em santidade, para que, quando findar essa vida, nós temos um lugar bom para a gente ir. Porque a Bíblia diz que os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da morte. E a Bíblia também nos diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Para fazermos a vontade de Deus, temos que ler a Bíblia, temos que examinar, porque foi através da Bíblia que Deus deixou para nós conhecermos a Ele. Como eu acabei de ler aqui, há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos da morte. Às vezes a pessoa acha que apenas seguir uma religião, ou apenas deixar sua Bíblia aberta, ou apenas carregá-la, mas isso aí vai levá-la ao céu. Mas não. Pecado é tudo aquilo que a palavra de Deus condena, é tudo aquilo que a Bíblia reprova. Porque é através da palavra de Deus que podemos conhecer qual que é a vontade dele. E a Bíblia também nos diz, em Eclesiastes, capítulo 12, capítulo 11, que diz assim, versículo 9: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu olho, do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas terá Deus a juízo. E a Bíblia diz que Deus tem determinado um dia que vai julgar a todo homem pelo bem ou mal que ele fez por meio do corpo. Então, também nos diz assim, em Eclesiastes também, capítulo 12, fala no versículo 13 até o 14, que diz: de tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. Deus, ele é um Deus que nos ama de tal maneira que todo o tempo ele nos alerta. Ele, pelo seu Espírito, ele inspirou homens a escrever a palavra de Deus para que nós possamos ler, conhecer a vontade de Deus, deixar os maus caminhos, deixar aquilo que não agrada ao Senhor para fazer a sua vontade. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se arrependa e viva, porque o desejo de Deus é que nós possamos deixar o pecado e seguirmos a sua vontade. A Bíblia nos diz que todos pecaram, todos, não tem nenhum que não pecou, e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, nós estamos separados da glória de Deus. Nós só nos aproximamos da glória dele, da sua vontade, por meio de Cristo. Porque foi Cristo que veio, pagou um preço por nós, para que possamos ter acesso à comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus, ele enviou Jesus para pagar um preço que nós não poderíamos pagar. Foi preço de sangue, preço de cruz. A Bíblia também, ela nos deixa claro que Jesus, ele veio para salvar todos, mas infelizmente nem todos vão ser salvos, porque nem todos querem atentar para a palavra de Deus, nem todos querem fazer a vontade de Deus. Antes preferem os seus próprios erros, seus próprios pecados, como a Bíblia nos diz em Mateus 7, que o pessoal, a maioria, prefere entrar pela porta larga, porque é uma porta fácil, é um caminho fácil, tudo pode, nada é errado, sendo que isso é contra os padrões de Deus, isso fere a santidade de Deus.
Então, que você possa buscar o Senhor, que você possa se arrepender dos seus pecados, que possa se render a Jesus, porque somente Ele é capaz de perdoar, somente Ele é capaz de lavar você da sua iniquidade, te dar uma vida de santidade, uma vida de alegria, uma vida de certeza da salvação, uma vida que pode acontecer qualquer coisa, mas você sabe que a sua vida não consiste aqui. Você sabe que se morrer daqui, irá para um lugar bem melhor do que aqui. E Deus, Ele quer que você se renda a Ele. Não rejeite a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui porque pelo que eu acho, pela religião, de modo nenhum. Eu estou falando da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu estou falando aqui do que Deus quer para você. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas sim é o que a palavra de Deus diz. Então se renda a Jesus. Tenha Ele como o seu Senhor da sua vida, se renda a Ele. Não, a Bíblia também diz, qualquer que profere o nome de Cristo, em Timóteo fala isso, se aparte da iniquidade. Então o nome dele é santo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então se renda a Ele, entregue sua vida a Ele, porque a partir do momento que você entregar a sua vida a Ele, você vai provar a verdadeira alegria e a verdadeira paz. As pessoas acham que fazer aquilo que fazem é certo, que não é errado, que não vai haver nenhuma consequência, sendo que a Bíblia não diz isso. Igual que eu li aqui em Eclesiastes capítulo 11, que diz que anda pelo caminho dos teu coração e pela vista dos seus olhos. Sabe, porém, que tudo isso trará Deus a juízo. Então, Deus ele deixou a sua palavra para conhecermos a vontade dele e para sabermos o que é certo e o que é errado diante dele. Então se renda a Ele, tenha Ele como seu Salvador. Garanto para você que você não vai se arrepender de tê-lo como Salvador, de tê-lo como Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes, é aquele que Ele nos dá a paz, nos dá a alegria. Às vezes vamos passar por lutas, por dificuldades, mas quando temos um Deus que, como Senhor e Salvador da nossa vida, como Pai, Ele cuida dos seus filhos. Então, busque a Ele enquanto se pode achar. Em Isaías, no capítulo 55, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Pois Deus ele é grandioso em perdoar. As suas misericórdias são além do que se pode contar. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, e a causa de não sermos consumidos. Então, é pela misericórdia do Senhor que você pode ouvir esta palavra, que você pode se arrepender, que você pode deixar o seu caminho mau, os seus pensamentos maus e se converter a Ele, porque Deus é grandioso em perdoar. E como o último versículo que eu li aqui, diz que os pensamentos do Senhor não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os caminhos do Senhor, porque o que Deus pensa ao seu respeito é muito melhor. Às vezes você pode estar angustiado, achando que sua vida não tem mais solução, achando que a única solução é tirar sua própria vida, mas não. A palavra de Deus ela nos diz que se formos até Jesus nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, porque o fardo dele é suave, o jugo dele é leve. Então o que Deus tem para você é uma vida que o mundo não pode te dar. O pecado não é capaz de te dar. A verdadeira alegria, a verdadeira paz, somente Ele é capaz de te dar. A nossa alma, ela anseia pela presença de Deus. Nós nos distanciamos da presença de Deus, mas através de Cristo nós podemos ter a reconciliação, porque Jesus Cristo nos deu esse ministério da reconciliação. Então, se renda a Jesus, entregue sua vida a Ele, se arrependa, porque Ele é capaz de mudar qualquer situação e qualquer vida. Muita pessoa pode ter falado para você que você não tem mais jeito, que só quando morrer você vai mudar, mas não. Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio para aqueles que necessitam. Abra seu coração, se arrependa, deixe Ele entrar em sua vida e Ele vai mudar a sua vida.
você vai experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira paz que nenhuma religião é capaz de te dar. Nenhuma. Somente Jesus. Então busque a Ele enquanto você está vivo. Enquanto há vida, há esperança. Então se arrependa. Tenha uma vida de santidade diante de Deus. Deixe o seu pecado. O pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. É tudo aquilo que Deus reprova. Então leia a palavra, examine, porque Deus vai fazer uma obra grandiosa em sua vida. Então se renda a Ele. Abre seu coração e deixa Ele entrar. Que a partir do momento que você fizer isso, você vai ter a alegria e a paz e sentir a presença de Deus. Você vai ver o tanto que é bom. A Bíblia também nos diz que ninguém tendo provado o vinho velho diz que melhor é o novo. Porque por ter experimentado o vinho velho, né, acha que o vinho novo não é bom, porque estava acostumado com aquela vida e acha que se mudar de vida, mudar de atitude, se converter, isso não vai ser bom. Mas deixa eu te falar que se você realmente se converter, você vai ver que o seu passado, que era errado diante de Deus, e você não tinha a alegria e a paz que a partir do momento que você se rende a Jesus, você vai ter. Então se renda a Ele e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em sua vida. Não seja apenas ouvinte negligente, mas seja cumpridor da palavra. Abra o seu coração, deixe Ele entrar, que Ele vai mudar a sua vida, mudar os seus pensamentos, mudar a sua atitude e, por fim, você vai entrar nos céus pela porta. Você vai ter direito à vida eterna, porque para isso Jesus veio, para que nos reconciliarmos com Deus, para termos a vida eterna. Fica com Deus, que Deus possa trabalhar em sua mente, trabalhar em seu coração, e que você possa se render a Ele. Em o nome de Jesus, amém.